Olá, muito boa tarde, você internauta, produtor rural que nos acompanha agora ao vivo no site Notícias Agrícolas. Os nossos boletins estão de volta agora para a gente falar um pouco mais sobre uma questão relacionada ao setor sucroenergético, porque no final do mês de setembro, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal Federal, determinou no fim, do mês que os estados, o Distrito Federal e o Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, eles deveriam alterar a tributação do ICMS cobrado sobre o etanol hidratado, Para a gente tentar entender um pouco mais sobre essa decisão, que tem diversos desdobramentos aí, Foi uma decisão recente, e para a gente entender tudo isso, porque tem prazos também para que entre em vigor, a gente conversa com o André Félix Ricota de Oliveira, que é advogado especializado em direito tributário. Doutor André, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui com a gente do Notícias Agrícolas. Boa tarde, Jonas. Eu que agradeço o convite. Nós agradecemos também, doutor. Bom, falei um pouco aqui aos nossos internautas em relação a essa decisão do André Mendonça, ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele proferiu essa decisão recente. Queria que o doutor explicasse um pouco mais para a gente o que motivou essa decisão, o que fez com que entrassem no superior em relação a esse cenário envolvendo a cobrança do ICMS do etanol hidratado. Bom, o que motivou essa decisão é que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal tinha decidido que produtos essenciais ao consumidor final devem ter um tratamento tributário mais benéfico do que os produtos supérfluos. Ou seja, no ICMS impera o princípio da seletividade. Quanto mais essencial o produto, menor a incidência do imposto. Quanto mais supérfluo, maior a incidência. E antes, sobre energia elétrica, combustíveis, os estados aplicavam alíquotas superiores às alíquotas médias dos estados, que giram em torno de 17% e 18%. E o Supremo Tribunal Federal tinha decidido que nesses produtos essenciais, a alíquota não pode ser superior à alíquota interna. Com isso, foi editada lei complementar reconhecendo que o combustível é essencial e então deve ter um tratamento mais benéfico. Contudo, esse tratamento diferenciado, essa desoneração dos impostos sobre esses produtos essenciais ocorreu de forma muito maior sobre a gasolina do que o etanol hidratado. Em julho de 2022, nós tivemos a emenda constitucional 123, que estabeleceu que sobre o biocombustível deve ter um tratamento tributário mais favorecido do que o combustível fóssil. Isso não vinha sendo respeitado pelos estados. Então, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, corretamente aplicou essa nova disposição constitucional junto que já vinha ocorrendo no sistema tributário nacional. Certo. Doutor, essa decisão é recente, E me parece que na decisão do André Mendonça há um prazo para que os estados, de alguma forma, se adequem a essa decisão, não é isso? Você consegue explicar um pouco mais para a gente? E é isso mesmo. Primeiramente, a lei complementar que dispunha que os estados tinham que aplicar uma incidência monofásica do ICMS, que é a Lei Complementar 192 de 2022, o CONFAS, o Conselho das Secretarias da Fazenda, dizia que não tinha como aplicar o regime monofásico no etanol no prazo de 30 dias. Então, o que o ministro André Mendonça estabeleceu? Bom, primeiramente, quanto ao etanol hidratado, você não precisa aplicar o regime monofásico. Basta reduzir a carga tributária, o impacto tributário, o ICMS sobre o etanol hidratado. E com isso ele concedeu um prazo de 30 dias. E depois ele concedeu um prazo de mais 30 dias para fazer a incidência monofásica sobre os combustíveis. Ou biocombustíveis, melhor dizendo. Sim, perfeito. Também há uma questão que o ministro decidiu relacionada à compensação financeira para os estados relacionada ao ICMS. O ICMS é um imposto cobrado pelos estados, mas que depois de toda essa decisão, inicialmente do governo federal, sobre um teto na cobrança, impactou
a gasolina e também impactou o etanol, mas depois teve toda a discussão relacionada à competitividade dos fósseis em relação aos biocombustíveis, né? Explica um pouco pra gente, doutor, essa questão relacionada à compensação financeira que o ministro também deixou claro em sua decisão. Então, o que o ministro decidiu? Que os estados tiverem perdas de arrecadação por ter reduzido a alíquota superior a 5% em relação a 2021, poderão deduzir essas perdas, ou melhor dizendo, a União Federal compensará com as parcelas das dívidas dos estados e do Distrito Federal com a União Federal. Então, essa compensação vai ser feita no pagamento da dívida que os estados e o Distrito Federal têm com a União Federal. Então, cada parcela que estão pagando, vão se fazendo um ajuste de contas, né, com as perdas de arrecadação dos estados. Perfeito. Doutor André, ou seja, né, uma decisão que ao longo do próximo mês, desse próximo mês, a gente deve ver os estados se movimentando para o cumprimento, né? Não sei se há possibilidade de os estados, de alguma forma, recorrerem a essa decisão. Há essa possibilidade? O recurso sempre é cabível, né, porque é uma decisão monocrática. Então, Certo. cabe um recurso para que a turma, ou no caso, aqui se foi pelo pleno, toda a corte decida a matéria, então sempre vai caber um recurso por parte dos estados. Mas eu acho que dentro de 30 dias a gente já começa a sentir o efeito da diminuição ou da menor incidência do ICMS sobre etanol hidratado e vai ter uma redução do preço na bomba. Certo. É justamente isso que eu iria te perguntar, se a gente deve começar a sentir, então, diante dessa decisão e os estados, né, colocando em vigor isso, claro que iminentemente o preço do etanol deve cair, né? A gente que vem acompanhando aí a queda dos combustíveis, né, principalmente depois da decisão do governo federal em relação ao teto na cobrança do ICMS por parte dos estados, a gente já viu uma queda de preço e agora com essa decisão em que há o favorecimento do biocombustível, até por ser um combustível mais sustentável, né, em relação aos fósseis, há a perspectiva de novas quedas nos preços do etanol, né? Exatamente. A primeiro momento, o etanol hidratado não teve tanto uma redução dos seus preços devido à diminuição da carga tributária. Agora, como tem que igualar a redução que ocorreu na gasolina, né, no combustível fóssil, então há uma expectativa de uma redução do preço do etanol em torno de R$ 1,00 a R$ 1,25. R$ 1,25, desculpa. Perfeito, perfeito. Doutor, queria te perguntar também uma questão agora mais, vamos dizer assim, específica em relação ao direito, porque essa decisão do ministro André Mendonça relacionada ao etanol hidratado, de alguma forma também pode abrir uma jurisprudência para outras pautas, né? Queria que você falasse um pouco mais sobre isso e quais seriam outras possíveis pautas relacionadas a essa questão, então, dos serviços essenciais, né? Que justamente que está inserida nesse contexto relacionado ao etanol. Bom, a primeira pauta que vem ganhando força, né, é que o princípio da seletividade presente no ICMS desde a promulgação da Constituição Federal 88, que não vinha sendo respeitado pelos estados e pelo Distrito Federal, passou a estar muito evidente que os estados e o Distrito Federal vão ter que melhorar a tributação do ICMS, tendo alíquotas reduzidas para produtos e serviços essenciais à população. E a outra pauta que vem agora com força, que a gente não tinha previsão no nosso ordenamento jurídico, né, através da emenda constitucional 123 de 2022, que criou, né, ou instituiu, melhor dizendo, acrescentou o inciso 7º no parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição Federal, onde nós começamos a ter um princípio da tributação ecológica, né, que os biocombustíveis, a energia limpa, deve ter um tratamento tributário diferenciado melhor do que os combustíveis fósseis, para incentivar a aquisição dos biocombustíveis, né? Uma tributação mais ecológica, que nós não tínhamos essa previsão na nossa Constituição Federal, e passamos a ter agora, né, pelo menos para os biocombustíveis, e tomara que se estenda para as outras energias limpas, conforme ocorre em muitos países desenvolvidos, aonde energia limpa, biocombustíveis
ter um tratamento tributário diferenciado contra os combustíveis fósseis, onde tem uma tributação, uma carga mais pesada, uma carga tributária mais pesada. Entendido, doutor. Bom, vamos acompanhar aí toda essa movimentação, né? Como a gente já falou, então, como essa foi uma decisão monocrática, né, do ministro André Mendonça, cabe, de alguma forma, recurso por parte dos estados. Por enquanto, é importante a gente dizer, essa decisão foi do final do mês de setembro. Por enquanto, a gente não teve informações ainda relativa a nenhuma movimentação dos estados, né, a essa decisão. Mas vamos acompanhar isso e é claro que a gente trará atualizações aí nesse sentido, né? Mas é importante a gente acompanhar, então, porque é uma pauta de interesse coletivo, né, que impacta as pessoas nas cidades com a mobilidade urbana, né? O etanol hidratado é um substitutivo da gasolina nos postos de combustíveis aqui do Brasil, mas que também impacta o agronegócio, já, né, que é um importante, o setor sucroenergético é importante aí setor do agronegócio brasileiro, e a gente seguirá acompanhando tudo isso. Doutor, obrigado por enquanto pelas suas informações. Se tiver novidades, queremos contar com a sua presença por aqui para atualizar os nossos internautas, então, em relação a essa decisão. Claro, pode sempre contar comigo e eu estou à disposição de vocês para o que precisarem, e eu agradeço o convite mais uma vez. Nós é que agradecemos. Bom, nós falamos aí então com o André Félix Ricota de Oliveira, que é advogado especializado em Direito Tributário. Ele é doutor e mestre em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, pós-graduado em MBA em Direito Empresarial pela FGV e é presidente da Comissão de Direito Tributário e Constitucional da OAB São Paulo. Nós falamos sobre a questão recente relacionada à decisão do ministro André Mendonça sobre os estados que devem garantir o diferencial competitivo do etanol em relação à gasolina diante das movimentações relativas ao ICMS, que é aquele imposto, né, cobrado pelos estados. É uma pauta que a gente deve acompanhar, então, porque segundo a visão do nosso entrevistado, né, a gente pode ver os preços aí do etanol hidratado caindo ainda mais nas praças, né, aqui do Brasil, nos postos, né, aqui do Brasil, e é claro que isso reflete no bolso do consumidor e também impacta o setor sucroenergético, que é o destaque, né, que a gente traz aqui neste momento. Agora, na finalização dos nossos boletins, você fica com as nossas redes sociais, siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente volta logo mais com os nossos boletins ao vivo. Fica por aí. A gente se vê e não se esqueça, o Notícias Agrícolas é o site que está há 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.